Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos continuar nossas aulas de matemática falando sobre geometria. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os conceitos de área e volume de sólidos geométricos, começando a falar hoje sobre a esfera. E para falar sobre a esfera, eu trouxe um exemplo clássico que nós temos de aplicação de esfera, que é o planeta Terra. A esfera, com o seu formato circular, ela é aplicada em diversas situações no nosso cotidiano. Seja numa bola de futebol, seja em bolas de gude, seja parecido ou semelhante a rodas do carro. Enfim, muitas das vezes nós vamos ver as esferas aí no nosso dia a dia. E hoje a gente vai estudar como ela se comporta. Como é que eu calculo a sua área? E quando eu falo a área da esfera, a área externa, mesmo ela não tendo um formato plano, a gente vai conseguir calcular a sua área. Como eu calculo o seu volume? Então, como é que eu calculo o peso? Ah, Júlio, mas o que tem a ver a área, o volume com o peso? Da química, pessoal, a gente sabe que o que é o peso, o que é a massa de um corpo? A massa de um corpo nada mais é do que a densidade do material que esse corpo foi feito sobre o quê? Eu pego e falo que a densidade, eu vou chamar essa densidade de D aqui, ele é igual à massa do corpo sobre o volume. Isso significa que o volume está relacionado, então, com o quê? Já que a massa vai ser constante, o volume vai influenciar no quê? Na massa, tá ok? Então, é muito importante a gente conseguir calcular o volume das esferas, certo? E aqui eu trouxe uma definição bastante interessante. Fala o seguinte: a esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica, fechada e que tem todos os seus pontos à mesma distância de um ponto em seu interior. Então, todos os pontos da minha esfera, e eu posso falar que ela tem infinitos pontos, eles vão ter a mesma distância desse centro que eu chamei de centro O. E essa distância aqui será o meu raio R. Tudo bem? Então, se você pegar, vou pegar um marca-texto, colocar na extremidade da esfera, ó. Se você pegar a extremidade da esfera aqui, todos esses pontos vão ter a mesma distância, que vai ser o quê? Que vai ser a distância do raio. Júlio, e vale em todas as dimensões, porque aqui eu vejo que parece um círculo, aqui parece que tem um círculo também, se você for reparar, tenho diversos círculos na minha esfera, diversas circunferências. Justamente todas essas distâncias aqui, se você for mensurar, vai valer R, ou seja, vai valer o raio, tudo bem? Então, a esfera é justamente isso, quando você tem um limitado, é uma região limitada, então ela vai ter como se fosse uma capa, essa capa vai estar relacionada à sua área. E quando eu penso no volume dela, é tudo que cabe dentro da esfera. E como eu estou falando para vocês, a minha esfera é composta de algumas circunferências no seu interior. E essa circunferência, não sei se vocês lembram, quando a gente falou sobre área da circunferência, como é que eu calculo a área da circunferência? A área da circunferência é π vezes o raio elevado ao quadrado. Ou, se você quiser fazer essa fórmula com o diâmetro, você acha que a área da circunferência é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Isso significa dizer que a minha esfera, como ela é composta por diversas circunferências, ela vai estar relacionada com esse π também. Então, quando eu pegar, e para quem não lembra do π, o π é uma aproximação, é uma constante que foi achada há milhares e milhares de anos atrás, que vale 3,1415, vai, mais diversos números. É um número irracional, é uma dízima não periódica. Eu não consigo determinar, eu não consigo determinar qual é o próximo número aqui, certo? Muito bem. Então aqui
eu coloquei a aplicação de algumas esferas. Eu coloquei essas bolas aqui porque recentemente a gente teve uma festa em Araxá, que é a famosa exposição, e tem essas bolas para vender para as crianças. Ela tem um formato esférico. Percebam então que é o que eu falei. Ela vai ter um centro O aqui e todos os pontos das suas extremidades têm a mesma distância, e essa distância nós chamamos de raio, certo? Então tudo isso aqui vai ter uma distância chamada raio. Uma bola de futebol, quando você pega, não coloquei aqui, mas a gente pode ter uma bola de vôlei. Aqui tem aquelas famosas bolinhas de gude, tem gente que chama elas de biloca, já ouviram falar? Aquelas biloquinhas que as pessoas jogavam antigamente. Então, elas têm um formato esférico. O que é, então, uma outra característica da esfera? Outra característica da esfera é que ela vai se deslocar, quando você coloca ela no plano, ela vai se deslocar com maior facilidade. Não é como se você pegasse, sei lá, um cubo. Vamos pegar um cubo aqui. Imagina um cubo qualquer aqui. Imagina esse cubo. Se você pegar um cubo e colocar no plano, ou seja, colocar numa região, coloca no chão agora, pega um cubo e coloca no chão. Ele não vai se deslocar, mesmo que você tenta fazer uma força mínima, ele não vai se deslocar. Ele vai precisar ser exercido sobre ele uma força muito maior do que numa esfera. Se você pega a esfera e tenta deslocar, ela vai se mover com facilidade. Tudo bem? E aqui então a gente tem os conceitos da esfera, que eu falei para vocês. Essa distância do centro até as extremidades nós chamamos de raio, e esse raio é o raio R. Então, ó, daqui até aqui tem esse raio R também, daqui até aqui tem esse raio R também, daqui até aqui tem esse raio R. Olha, eu tenho infinitos raios aqui dentro. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Aqui. Então eu tenho infinitos raios dentro da minha esfera aqui, certo? E como é que eu calculo a área total? A gente não vai passar pela dedução da fórmula, mas essa área externa, a área que envolve a sua circunferência, ela é calculada através da fórmula 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Júlio, por que essa fórmula? Porque foi deduzida, não vou passar pela dedução dela para mostrar, para demonstrar para vocês, para não dificultar, certo? Mas é bem parecido com a área que a gente fazia da circunferência. A área da circunferência não era π vezes o raio ao quadrado? Então, a área de uma circunferência, que é isso aqui, ó. Ó, eu quero marcar texto. Ó, essa circunferência aqui, isso aqui é uma circunferência que está dentro da minha esfera, tá? Então, essa área dessa circunferência aqui no seu interior, que eu estou colorindo, mostrei uma das circunferências que está no interior da minha esfera. Deixa eu colorir direito aqui. Acho que foi, né, gente? Vamos lá. Ó. Então, a área dessa circunferência não é π vezes o raio ao quadrado? Para que eu ache a área total da esfera, eu multiplico essa área da circunferência por 4. Então, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? E para que eu calcule o volume, está aqui. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado sobre 3. Certo? Como é que eu faço isso aqui? Eu posso, muitas das vezes... Gente, isso aqui é raio ao cubo, tá? Eu posso, muitas das vezes... Deixa eu trocar a canetinha para o vermelho aqui. Eu posso colocar isso separado. Eu posso falar assim, volume é 4 sobre 3 e fazer essa conta separada. Π vezes raio ao cubo. Muitos livros, muitas coisas vão trazer dessa forma. 4 sobre 3 πr ao cubo, e eles colocam esse 4 sobre 3 do lado de fora. Para quê? Para relacionar com essa forma da área da circunferência e para relacionar com essa fórmula aqui da área total, tá? Então, por que a gente pode fazer isso? Porque quando eu tenho uma multiplicação, a multiplicação ela tem uma propriedade comutativa. Então, eu posso colocar
separado. Então, eu peguei o denominador, que era o 3, e joguei apenas sobre 4. Bem como eu podia fazer da mesma forma, assim. 4 que multiplica, sei lá, π vezes o raio ao cubo sobre 3. Porque quando eu multiplicasse o raio cubo pelo π e pelo 4, consequentemente, eu teria que dividir por 3. Tudo bem? Vamos praticar isso um pouco, porque esse conceito de área total 4πr ao quadrado, volume 4 sobre 3πr ao cubo, ele é interessante quando a gente faz alguns exercícios. Tudo bem? Olha isso. Uma esfera possui área igual a 1.728 centímetros quadrados. Se eu considerar π igual a 3, isso aqui é muito importante, gente. Na maioria das vezes, esse exercício vai falar o seguinte: ou você considera π igual a 3, ou ele vai falar assim, deixa em função de π. O que é deixar em função de π? Deixar em função de π significa que você não vai substituir o π por um valor. Então, a sua resposta pode dar, sei lá, assim, ó, 25π, 30π, 100π. Isso significa que você não multiplicou por π. Tudo bem? Então, eu tenho uma esfera que ela tem uma área total de 1.728 centímetros quadrados. E eu sei que π é igual a 3. E eu quero saber qual é a medida do raio. Qual que é a fórmula da área total? Vamos colocar aqui, ó. A área total, para quem não lembra, é o quê? É 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Júlio, bacana. O que eu tenho no meu exercício? O meu exercício me deu o quê? A área dele, no caso, é a área total. Então, ele tem esse AT aqui. Vou substituir, então, meu AT por 1.728, certo? E é igual. 4 é da fórmula, é constante, não vou substituir por nada. E o π, gente, ó, deixa eu apagar aqui, ficou parecendo mesmo. E o π, o que eu posso fazer com este π aqui? Ah, o exercício mandou eu utilizar π igual a 3. Então, eu vou substituir 4 vezes 3 vezes... O raio eu tenho? Não, o raio que eu estou procurando. Quando acontece isso, raio ao quadrado aqui, eu consigo resolver? Sim, porque isso aqui se torna o quê? Uma equação com uma incógnita. Uma equação e uma incógnita eu consigo resolver. Se eu tivesse mais de uma incógnita e uma única equação, eu já não conseguiria determinar o seu respectivo valor aqui, certo? Então, eu fiquei com 1.728 é igual... Quanto que é 4 vezes 3? 4 vezes 3 é 4 mais 4, 8, mais 4, 12. 12 vezes o raio ao quadrado. Esse 12 está multiplicando o raio ao quadrado. Quando eu troco ele, eu passo para antes da igualdade, ele tem que vir pela operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? E isso é a divisão. Então, quer dizer que 1.728 sobre 12, veio dividido por 12, é igual a raio elevado ao quadrado. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dividir 1.728 por 12. Vamos pensar quanto que dá? Se fosse 150, daria 1.500, 1.800, não é? O 140 dá 1.400, 1.600, 1.680 também não é. 1.728 vai ser o quê? Vou fazer aqui do lado, vai ficar mais fácil. 1.728 dividido por 12. O 17 dá menos 12 aqui. Então, 17 menos 12 deu 5. Abaixo o 2. 52 por 12 dá 4, né? E aí, 4 vezes 12 deu 48. Menos 52 por 48 deu 4. Abaixo o 8. 48 dividido por 12 dá 4 também. 4 vezes 12, 48. Uma divisão exata, ó. Ficou até bonito. Então, 144 é o resultado dessa divisão. Quer dizer, então, que o meu raio elevado ao quadrado é igual a 144. Júlio, e aí, o que eu faço? Raio ao quadrado é igual a 144. Mas o exercício pede o valor do raio. Muito bem, é só eu fazer a operação inversa da potenciação. O que é o inverso da potenciação, de elevar ao quadrado? Quem lembra? Isso mesmo, é tirar a raiz.
Então, meu raio é igual a raiz quadrada de 144. Percebam que eu coloquei o 2 aqui para mostrar que é raiz quadrada. Eu preciso fazer isso? Eu preciso colocar essa raiz quadrada? Não, não preciso. Porém, eu coloquei só para vocês saberem. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 144 é 12. Então, o raio é 12 centímetros. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Calcule o volume de uma esfera de 30 centímetros de raio. Esse é fácil, hein? Volume é igual a 4 sobre 3 aqui, π vezes o raio ao cubo. Ó, então quer dizer que o meu volume é 4 sobre 3, que multiplica... Vou deixar em função de π, tá? Π vezes o raio, que é 30 ao cubo. Quanto que é 30 ao cubo? Nossa, esse é muito difícil. Vamos fazer aqui do lado. 30 ao quadrado é fácil, né? 30 ao quadrado é 30 vezes 30. 30 vezes 30 é 900. Agora tem que fazer 900 vezes 30. 900 vezes 30, certo? Que deu 0, 0, 0. Que deu 3 vezes 0, deu 0, 0, 27. Então, aqui deu 0,0072. Isso quer dizer, então, que deu 27 mil. Então, deu 27 mil vezes 4. Vou colocar aqui, ó. Volume é igual a 4 vezes π vezes 27 mil, dividido tudo por 3. Eu já vou dividir o 27 mil por 3, que vai dar 9 mil, para facilitar meu cálculo. Porque aí 9 mil vezes 4 é 36 mil. Então, o volume aqui é 36 mil vezes π centímetros cúbicos. Eu não vou substituir o π por 3, tá? Porque isso não me falou, então deixei em função de π. Então, o volume é 36 mil π centímetros cúbicos aqui, certo? Pessoal, então essa foi nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.